Olá pessoal do segundo ano, que é o professor Tiago, para retomarmos nossas aulas de física e espero que esteja tudo bem com vocês. Quero aqui só enfatizar a real necessidade sua. Você está num período de estudo, então foque nisso. Esse assunto aqui, procure no livro didático, seja ele físico, seja ele nas páginas que eu tenho enviado para vocês, mas vá na internet. Se você não dedicasse, olha, matéria de cálculo, física, matemática, química, se você não exercitar, não se contente ou não se conforme só com a quantidade de exercícios que nós estamos passando para vocês. Você precisa ir atrás, né? E tem muita coisa. Estamos à disposição para auxiliar vocês nesse processo. A respeito de dúvidas, só para dizer, nós temos esse canal direto do WhatsApp, você conosco, né, os professores. Eu, em específico, nas quintas-feiras, tarde, manhã e tarde, estou no colégio, até isso, enquanto não mudar, para receber vocês, para tirar dúvidas. Em um caso excepcional, você pode combinar com a sua turma, ou com as turmas, no caso, os segundos anos, e combinar comigo uma aula pelo Meet, para tirar dúvida, ou seja, agora um grupo. Isso já está acontecendo. E a gente é só conversar, marcar e nós vamos nos ajustando. Correto? Essa seria a ideia. Bom, em termologia aqui, nós vimos a questão de temperatura, termometria, como medir a temperatura, que nada mais é do que a agitação das moléculas, a soma, né, de todas as energias cinéticas, que é a energia interna de cada corpo. Aqui a gente vai ver um efeito bem interessante, que é a dilatação dos sólidos. Eu imagino que você tenha tido algum contato com isso. Imagina essa situação aqui, tentando abrir um pote de alguma coisa, uma conserva, e não abrindo. Porque ele está fechado hermeticamente aí, no caso. Mas uma solução bem interessante é colocar esse pote numa água fervendo. E aí você percebe que ele abre facilmente. Por que será que isso acontece? É o que nós chamamos de dilatação térmica. E aqui nós vamos analisar os 3 tipos de dilatação. Mas antes, bora ver o que essa variação de temperatura ela causa no material. Ó, são 4 alterações. A primeira delas é a dureza, ou seja, a resistência do sólido ele começa a mudar. Aí a gente consegue ver ele ficando menos duro, certo? Essa seria a ideia aqui da aplicação de uma variação de temperatura. Ela de repente começa a aparecer fissuras, cortes e inclusive é possível até perfurar esse material, penetrar. A segunda alteração é o que nós chamamos de ductilidade. Ductilidade é a capacidade do sólido de sofrer uma deformação, mas no caso sem se romper. Também isso é totalmente possível acontecer. Já vi casos de chinelos eles deformarem só com o calor que ficar em cima do asfalto, sei lá, qualquer coisa assim. Se formos tratar com fluidos, né, tipo líquidos e tudo mais, nós temos algumas alterações. Uma é a viscosidade, que é a propriedade que representa o escoamento de um fluido, e também a densidade. A densidade é a relação entre massa e volume, ou seja, se você for pensar um líquido, um material mais denso, ele afunda, pensando em um outro líquido. Sempre dois materiais, o mais denso ele afunda porque ele tem mais concentração de massa em pouco volume. Essa seria a ideia. Então, quando a gente aplica a diferença de temperatura, a densidade do móvel ele altera. E o fenômeno que acontece é esse aqui. A gente percebeu que as moléculas ou as partículas estão numa menor agitação térmica e aquele material tem um comprimento inicial. Se nós aumentamos a temperatura, há uma maior agitação térmica, a tal ponto que essa agitação faz com que aquele material
dilate de comprimento. Dá para ver lá o espaço, né, que ele dilatou. Só que, lógico, isso aí não é que o indivíduo vai mudar de tamanho. Tipo assim, eu saí com 1,80 m, fui para a rua, estava um sol quente, eu voltei com 2,10 m. Não, não é assim, né? E depende muito de material para material. Não é que você saiu num Fiat Uno e como o dia estava muito quente, você voltou numa Hilux. Não, não é assim que os materiais dilatam. Mas acontece a dilatação. E nós vamos analisar vamos quantificar essas dilatações. A primeira dilatação que nós vamos estudar é o que nós chamamos de dilatação linear, que é a dilatação em um sentido. Então, se você vê os cabos elétricos, num dia muito quente, aquele que nós chamamos de flecha, a curvatura do cabo, ele acaba aumentando, simplesmente por causa da temperatura, isso pensando num dia quente. Mas nós encontramos isso também, vocês já perceberam em calçadas, que sempre tem um material entre as placas da calçada. Aquilo ali é por causa da dilatação. Bora analisar aqui como é que seria. Tá vendo? Eu tenho um material com comprimento L e, por causa do aumento de temperatura, ele sofreu uma dilatação ΔL e chegando a ficar num comprimento total L maiúsculo, tá? Ele tinha comprimento L0, esquentou, ele ficou com comprimento L, com essa variação. Bom, a gente tem o seguinte, sabemos inicialmente que ΔL, viu que a gente ia falar muito sobre delta, vai ser o comprimento final menos o inicial, tá? Mas nós podemos analisar esse ΔL também de uma outra forma. Esse comprimento, essa variação, essa dilatação, ela é proporcional a 3 grandezas. O primeiro delas é o próprio comprimento inicial, porque se eu tenho um tamanho no caso barra, ela vai ter um tipo de dilatação. Se eu tiver uma barra maior, a dilatação vai ser diferente. Ela é proporcional também ao que nós chamamos, a uma característica do material, que nós chamamos aqui de coeficiente de dilatação linear, tá? Alfa. E logicamente, ou seja, dependendo do material, ele dilata mais ou menos. Isso vai depender do valor do coeficiente. A gente vai ver daqui a pouco ele. E logicamente, ele é proporcional à variação de temperatura, que eu vou chamar de delta θ, certo? Essa aqui, ou essas aqui, seriam duas equações interessantes. A dilatação linear, ela é proporcional ao comprimento inicial do material, a característica dela, ou seja, o coeficiente de dilatação linear, e a diferença de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura, mais ele vai variar. Muito bem? Essa seria a ideia. Como é que funcionaria se você for perceber? Deixa eu simular aqui que esses comprimentos estivessem em milímetro. Então, aqui também estaria em milímetro. A variação de temperatura estaria em graus Celsius. Então, se você for perceber, quando eu for fazer o ajuste matemático, essa unidade vai cortar com essa e vai ficar só o grau Celsius que eu tenho que passar dividindo para o outro lado. Então, a unidade de coeficiente é 1 sobre grau Celsius. 1 sobre grau Celsius, que eu posso mandar para cima e vai ficar grau Celsius a menos 1, tá? Essa é a unidade de coeficiente de dilatação. Bora aqui analisar alguns tipos de coeficiente. Chumbo tem, por exemplo, o coeficiente alfa 0,00027, que é a mesma coisa que 2,7 vezes 10 a menos 5. Você lembra como é que faz isso? Para eu descobrir em notação científica, eu preciso voltar essa vírgula. O número na frente, ele tem que estar entre 1 e 10. Então, para ficar entre 1 e 10, eu tenho que trazer a vírgula 1, 2, 3, 4, 5. Voltar 5 casas. Por isso que aqui está 10 a menos 5. Tá? Se eu voltei a casa, lá no expoente, ele regride. O alumínio já tem
um coeficiente um pouco menor, ou seja, o chumbo ele se dilata mais do que o alumínio. O latão menos ainda, a prata menos ainda, o cobre menos ainda, o ferro 1,2 vezes 10 menos 5, o aço 1,1, o vidro comum 8 vezes 10 menos 6, menos ainda. E o pirex, né, por isso que normalmente o pirex ele vai em micro-ondas e tudo mais, forno, ele tem uma dilatação menor, certo? Interessante. Aí, por exemplo, volta aquele assunto lá do pote. Embaixo é vidro e em cima é alumínio. Então, ó, o alumínio ele vai se dilatar mais do que o vidro, por isso que nós conseguimos abrir o pote. Bora ver um exercício? Um exemplo, com a finalidade de compensar a dilatação que ocorre nos trilhos de uma estrada de ferro.